Olá, gente. Hoje vamos resolver algumas questões envolvendo probabilidade e variáveis aleatórias que está relacionado. Então, exercícios. Vamos dizer, na primeira questão, né, que é um grupo de 100 pessoas. Destes, 60% são mulheres, vou chamar de M, 60%, e, obviamente, o restante é composto por homens, né? O restante é 40% por homens. H. Bom, outras informações que a gente tem é 30% das mulheres e 50% dos homens têm formação em ciência. 30% de M e 50% de H tem formação em ciências. O que mais a gente sabe? E se a gente selecionar, né, selecionar uma pessoa deste grupo aleatoriamente? Então, qual é a probabilidade, né, dela ter formação em ciência? Então, ter formação em ciências, né? E além disso, se ela tem formação em ciência, né? Se tem formação em ciências, qual a probabilidade, por exemplo, de ser mulher, né? Então aqui a gente tem que atribuir a cada evento os nomes, né? Então vamos dizer H, evento ser homem, M mulher, um C ter formação em ciências. O que mais a gente sabe? O que a gente vê aí é uma probabilidade condicional, né? Então são probabilidades condicionais. Por exemplo, a probabilidade de formação em ciências. A gente não sabe exatamente, entre as 100 pessoas, quantas têm essa formação em ciência. A gente só sabe o percentual em cima do grupo de 60% das mulheres e do 40% dos homens. Então, uma maneira da gente achar essa probabilidade seria usando a lei da probabilidade total, que diz o seguinte: a probabilidade de C é C dado M vezes a probabilidade de M mais a probabilidade de C dado H vezes a probabilidade de H. Isso tudo vem da fórmula da probabilidade condicional, certo? Isso aqui é como se a gente tivesse feito o quê, né? A gente tivesse pegado o evento C e tivesse decomposto ele em C interseção M unido com C interseção H.
é uma união disjunta, né? Então, quando você pegar a probabilidade de C, fica a probabilidade de C interseção a M mais a probabilidade de C interseção H. Bem aqui, em cada uma dessas, a gente usa a fórmula da probabilidade condicional, certo? Que é o quê? Probabilidade de M dado C é a probabilidade da interseção pela probabilidade do que eu sei que aconteceu. Então, fazendo a regra de 3, a gente substitui, certo? Mesma coisa aqui para H, né? No lugar do M, a gente colocando H. Tô colocando H aqui e aqui. Ou então o inverso, né? Como a gente não sabe a probabilidade do C ainda, a gente pode usar a fórmula inversa, né? Que também é válida. Ou seja, de H, ou melhor, de C dado H, é C interseção H pela probabilidade de H, certo? A gente pode fazer isso. E aí, fazendo uma regra de 3, a gente vê que a probabilidade da interseção é o produto de C dado H vezes a probabilidade de H. E de maneira análoga, a gente pode fazer para M. Bom, então, a partir dessas relações, a gente tem essa fórmula aqui para a probabilidade total, certo? Então, com essa, a gente consegue achar a probabilidade de C, né? Que é o que a gente está investigando. Então, vai ficar o quê? Probabilidade de C dado M, né? Então, vai ficar o quê? 0,3, né? C dado M, né? Deformação em ciência dado que é mulher, 30%. Probabilidade de ser mulher, 0,6. Probabilidade de C dado H, a gente sabe que é 50%. Vezes a probabilidade de H, 40%. Então, a gente resolvendo aqui, a gente vai achar um valor de 0,38, né? Ou seja, 38%. A gente pode usar a fórmula de Bayes, né? Teorema de Bayes, para dois eventos que compõem o espaço amostral, né? Que formam o espaço amostral, né? Para obter a probabilidade de M dado C, né? E nesse caso é como se fosse uma probabilidade condicional simples, né? Porque a gente só vai trocar em cima a probabilidade de interseção pela probabilidade de C dado M vezes a probabilidade de M, né? A probabilidade de C a gente já tem, né? A probabilidade de C dado M, a gente sabe que é 0,3. A probabilidade de M é 0,6. E a de baixo a gente sabe que é 0,38. Então, resolvendo, a gente vai obter aproximadamente 0,474, certo? Então, dado que tem formação em ciência, a probabilidade de ser mulher é de aproximadamente 47,4%. Ok? Vamos agora para outra situação envolvendo a regra de multiplicação, né? A fórmula do produto. Então, vamos imaginar o seguinte: a gente está aqui numa situação em que há uma caixa, certo? E essa caixa ela tem 5 bolas vermelhas e 3 bolas azuis, certo? Então, retira-se 2 bolas em reposição. Retira-se 2 em reposição. Certo? E o que vai acontecer, né?
Vamos dizer que não são retiradas ao mesmo tempo. Retira-se uma, depois retira-se a outra, né? Então, se a gente chamar de V1 o evento primeira bola vermelha, não é? Então, primeira vermelha. E de V2 o evento segunda bola vermelha, né? O que a gente está querendo, na verdade, é a probabilidade de V1 interseção V2, né? Mas aí vai ficar o quê? Pela fórmula da probabilidade condicional. Fica a probabilidade de V1 vezes a probabilidade de V2 dado V1. Então, a probabilidade de V1 é 5 sobre 8. A probabilidade de V2, dado que V1 ocorreu, 4 sobre 7. Então, resolvendo, a gente tem 5 sobre 14 como sendo a probabilidade de ambas as bolas serem vermelhas, certo? Observe que aqui é diferente da gente ter que tirar duas ao mesmo tempo. Então, se a gente quisesse tirar duas ao mesmo tempo, o número de possibilidades seria 8, escolhe duas, né? Então, aqui seria o número de elementos do espaço amostral, né? O espaço ele é formado por possibilidades, né? É só lembrando que isso aqui, né, vai ficar como? Essa combinação simples. Vai ficar o 8 fatorial dividido pelo fatorial do de baixo vezes o fatorial da diferença, né? Então, se a gente desenvolver aqui até o valor de 6 fatorial em cima, vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, e embaixo vai ficar 2, porque 2 fatorial é 2 vezes 1, né? Fatorial é multiplicar o número que aparece até 1, vezes o 6 fatorial, né? Simplificando, 8 vezes 7, 56 por 2, 28, né? E aí, o número de elementos do nosso evento seria o quê? Bom, das 5 vermelhas, eu quero tirar uma vermelha, né? No caso, eu quero tirar duas, né? Quero que as duas sejam vermelhas. E das restantes, né? Eu quero tirar uma, certo? Então, esse seria o número de elementos favoráveis ao meu evento. É diferente dessa situação aqui do exemplo 2, certo? Continuando, vamos agora para uma outra situação, certo? Nessa outra situação, a gente vai ter dois eventos que são independentes, ou seja, a probabilidade da interseção é o produto de suas probabilidades, certo? Então, como é que vai funcionar? Então, vamos chamar de A e B os dois eventos. Então, a gente quer dizer que a probabilidade da interseção é a probabilidade de A vezes B. Então, vai ficar o quê? Né? Vamos dizer que o experimento da gente são dois dados equilibrados lançados, né? Então, dois dados. Vamos dizer que o evento A seja o primeiro dado mostrar par. O primeiro ser par. E o evento B é o segundo mostrar um número maior que 4. Maior que 4, não maior ou igual, né? Então as possibilidades são 5 e 6. Né? Então a probabilidade da interseção nesse caso vai ficar o quê? A probabilidade de A, né? A probabilidade de A é o quê? É 3 sextos, né? 3 sextos. Temos três pares. A probabilidade de B é 2 sextos. Simplificando, fica meio vezes um terço, que é um sexto. Certo? Então, a probabilidade que A e B aconteçam é um sexto. Agora vamos para uma aplicação prática do teorema de Bayes, né? Novamente o teorema de Bayes. Então,
Vamos dizer que a gente está numa situação em que há um teste para detectar uma doença rara, que ela tem prevalência de 1% na população. O que significa isso? Que se a gente chamar de D o evento ter a doença na população, né, ou no elemento selecionado, a probabilidade de D é de 1%, ou seja, 0,01. E aí o teste tem sensibilidade de 95% e 90% de especificidade. Ou seja, se a gente chamar de T mais o teste dá positivo, né, o evento dá positivo, então a gente vai ter o seguinte, que a probabilidade dele dar positivo, dado que a pessoa é doente, é de 95%, certo? Que é a acessibilidade, né? E a probabilidade dele dar positivo, dado que a pessoa não é doente, vou chamar de D linha, complementar de D, isso é 10%, né? Então é 10%. E seria 90% de especificidade, né? Então, ele acusa, sim, a pessoa ser doente, a probabilidade é de 10%. Então, vamos à lei da probabilidade total, né? Pela lei da probabilidade total, a probabilidade de dar positivo é o quê? A probabilidade de dar positivo, dado que a pessoa é doente, e a pessoa ser doente, né? Vezes a probabilidade da pessoa ser doente, mais a probabilidade de dar positivo e a pessoa não ser doente, vezes a probabilidade da pessoa não ser doente. Então, resolvendo aqui, vai ficar o quê? 0,95 vezes 0,01 mais 0,10 vezes 0,90, né? A probabilidade de linha é 0,90. Então, resolvendo tudo, a gente vai ter um valor de 0,1085. Aplicando o teorema de Bayes, né? Teorema de Bayes, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que a probabilidade de D dado T mais, né, fica o quê? Fica a probabilidade de T mais dado D, né, inverte, a gente sabe disso, vezes a probabilidade de segundo, ou seja, a probabilidade de D, dividido pela probabilidade de T mais, certo? Só que estes valores a gente já tem. O primeiro em cima é 0,95, o segundo é 0,01 e o de baixo a gente encontrou 0,1085, né? E isso dá aproximadamente 0,0875, ou seja, aproximadamente 8,76, né, por cento, 8,76%. Aqui é 6. Então essa é a probabilidade de ter a doença, dado que o teste deu positivo. Vamos agora ver uma situação em que vamos aplicar os axiomas da probabilidade. Então, quais seriam os axiomas da probabilidade, né? Quais são as relações que a gente leva como verdade? A probabilidade do espaço amostral ser 1, né? A probabilidade de um evento qualquer ser maior ou igual que zero, né? É zero se ele for impossível, né? Se ele for incerto, se não puder acontecer. E positivo se ele tiver chance de acontecer. E se eu tiver dois eventos com interseção vazia, dois quaisquer, então a probabilidade da sua união
é a soma das probabilidades desses dois eventos. Então, esses são os axiomas, né? E destes axiomas a gente retira algumas propriedades também. Vamos agora para algumas situações. Então, vamos supor, né, suponha que a probabilidade do evento A é 0,7, do evento B é 0,4, né, 40%, e da interseção é 0,2. Ou seja, a interseção B tem probabilidade 0,2. Então, se a gente for calcular, por exemplo, a probabilidade da união. Bom, a probabilidade da união, o que a gente faz? A gente usa a fórmula da união, né? Vai ficar o quê? Probabilidade de A mais probabilidade de B menos probabilidade de A interseção B. Só substituindo vai ficar o quê? 0,7 mais 0,4 menos 0,2, que dá 90%, né? 0,9. Se a gente for querer a probabilidade do complementar, a gente lembra o seguinte, que o complementar é igual a o espaço amostral menos o evento A. Então a probabilidade dele vai ficar a probabilidade do espaço amostral menos a probabilidade do evento A. Ou seja, 1 menos a probabilidade de A, né? Pelo primeiro axioma aqui. Pelo primeiro axioma. E a probabilidade de A a gente já tem. Então vai ficar 1 menos 0,7, que é 0,3. Certo? Vamos dizer agora que a gente quer a probabilidade de B menos A. Ora, B menos A a gente pode ver como? A gente pode ver como a união de B com a interseção B. Né? Ou melhor, a gente pode ver o B como sendo B menos A unido com a interseção B. Né? Então, passando para o outro lado, a gente vai ficar que a probabilidade de B menos A é a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção. Ou seja, a gente vai ter 0,4 menos 0,2, que é 0,2. Uma outra situação, né? Se eu quiser calcular a probabilidade complementar de A, interseção complementar de B. Aí eu lembro do seguinte, que o complementar de A, interseção complementar de B, é o quê? Olha, se você tem aqui o A, evento A, o evento B. Olhe para o que não está em A. Então, tudo que não está em A é isso aqui. Agora olhe para o que não está em B. Então, tudo que não está em B é isso daqui, ó. Agora, se eu olhar para o que não está nem em A nem em B, é justamente o quê? Né? É essa região onde tem verde e vermelho, ou seja, aqui e aqui. Ó. Toda essa região aqui. Ou seja, isso aí é o que não está nem em A ou não está em B. Né? Ou seja, é o complementar de estar em A ou em B, se você reparar bem. Então, isso aqui é a probabilidade de A união B complementar. Mas eu já sei, né, como a gente fez lá no item B, por exemplo, que essa probabilidade é 1 menos a probabilidade da união. Ou seja, é 1 menos 0,9, que é 0,1. Então, achamos a probabilidade da interseção entre complementar de A e complementar de B. Ok? Vamos agora para uma situação
que envolve variável aleatória, né? Vamos trabalhar primeiro com variável aleatória discreta. Variável aleatória discreta. E aí a gente vai analisar um modelo probabilístico bem conhecido, né? Que é o modelo binomial, é a distribuição binomial, onde você tem n tentativas, né? E cada tentativa tem a probabilidade P de sucesso ou Q, que é igual a 1 menos P de fracasso. E é constante essa probabilidade P, certo? A probabilidade de sucesso e fracasso é constante em cada tentativa. Bom, vamos para a situação. Imagine que uma fábrica ela produz peças com taxa de defeito de 5%. Então, defeito, a taxa é de 5%. Em um lote de 20 peças, então vamos dizer que n igual a 20, é como se cada peça fosse uma tentativa, porque cada peça pode ser defeituosa ou não. Ou seja, ter o sucesso ou não, certo? E aqui a gente vai trabalhar como sucesso justamente ter defeito, né? Não é que não tenha defeito seja sucesso, mas sim ter defeito. Mas você poderia fazer do outro jeito também, né? Teria que adaptar, né? Então, o P ia ser o quê? 95%, e aí você ia ter que mudar também na hora da fórmula, né? Mas nesse caso aqui é mais conveniente pegar P como 0,05. Né? E aí, qual seria o número esperado de defeitos? Então, nesse caso aqui, realmente a gente tem que pegar o sucesso como sendo o defeito, né? Ser defeituoso, porque a média, né, que é a esperança, ela está sendo calculada em cima dos defeitos, né? Então, é exatamente isso. Né? E qual seria a variância? Né? A variância dessa variável aleatória discreta. Né? E a outra pergunta é, se cada peça defeituosa gera prejuízo de R$ 10, então uma peça defeituosa gera prejuízo de R$ 10, menos R$ 10. Então, qual o valor esperado do prejuízo total? Então, qual é o valor esperado do prejuízo total? Bom, numa situação como essa, vamos ver as informações que a gente tem. Primeiro, a variável x ela tem distribuição normal, né? Então, x ou binomial, certo? Distribuição binomial com n igual a 20 e p, probabilidade de sucesso, igual a 0,05. Então, como é a fórmula da número esperado? O número esperado, na verdade, é a esperança, certo? Ele está querendo saber sobre a esperança, que é a mesma coisa que a média, certo? A gente sabe que no caso discreto, a média de uma variável é o somatório, né, de cada valor vezes a sua probabilidade, certo? Só que nesse caso aqui, quem vai ser cada valor, né? E qual é a sua probabilidade? Então a gente tem que analisar isso, né? Quem é o xi e quem é a probabilidade de xi.
Bom, x e i aí são número de defeito, né? A variável x é número de defeitos. E aí esse valor, essa variável, ela pode assumir valores de 0 até 20, né? Então aqui nesse caso aqui, a gente vai pegar i de 0 até 20 vezes xi vezes a sua probabilidade. Isso daqui, na verdade, vai ficar n vezes p, certo? Se a gente for resolver para que valor de p? Para o seguinte valor de p. X é xi. Para calcular essa probabilidade, você pega n, escolhe xi, vezes a probabilidade de sucesso elevada a xi, vezes a probabilidade de fracasso elevada a n menos xi. Então, para cada valor de 0 até 20, você calcula essa probabilidade. Lembra que é a combinação simples, né? Então, você vai resolvendo cada um, somando, e aí vai dar justamente n vezes p. E nesse caso é o quê? É 20 vezes 0,05, né? Ou seja, a gente vai ter um valor de 1, né? Então, o número esperado, né, de defeitos é 1. A variância, ela tem uma forma geral também de calcular, certo? A variância. Variância, ela é chamada de v de x, é a média da variável ao quadrado. E aí, o que é a média da variável ao quadrado? Aqui onde aparece xi, a gente coloca xi ao quadrado, vezes a probabilidade de xi, vezes menos a média da variável ao quadrado. Se a gente for substituir a fórmula da probabilidade e o xi, a gente vai ter que isso aqui é n vezes p vezes q, certo? Ou seja, 20 vezes 0,05 vezes 0,95, né? E isso vai nos dar 0,95, né? Essa primeira parte dá 1, esse primeiro produto. Então essa é a variância. O prejuízo esperado é o seguinte: o prejuízo esperado também é uma média, né? Uma média que a gente está atrás. É a média de 10x, né? Média de 10 em x. Se x for 0, né? Nenhum defeito, não perde nada. Se for um defeito, perde R$ 10, duas peças defeituosas, R$ 20 e assim por diante. Então é a média de 10x. Só que agora a gente usa uma propriedade da média, que é o seguinte: se tiver um número multiplicando a variável dentro da média, isso é igual a esse número vezes a média só da variável. Ou seja, é como se a variável ela saísse de dentro da média. E a média da variável a gente já tem. A gente sabe que é 1. Então, nesse caso aqui, 10 vezes 1 dá 10. Né? Ou seja, a gente usou aqui, na verdade, a seguinte informação. Que a média da constante vezes x é a constante vezes a média de x, certo? Então esse é o prejuízo esperado e a variância dessa variável aqui já é outra informação. O número sai elevado ao quadrado vezes a variância do que ficou dentro, que é da variável. Então vai ficar 100 vezes 0,95, que é 95, certo? Então, que informações a gente tem? Que a esperança é de uma peça defeituosa, a variância da variável x é de 0,95, o prejuízo esperado seja de R$ 10 e a variância do prejuízo é de 95 reais ao quadrado, né? Porque a variância é ao quadrado. Vamos para outra situação em que a gente trabalhe também um modelo probabilístico, né? Nesse caso, a gente vai trabalhar um modelo contínuo, ou seja, a gente vai trabalhar com variável aleatória
contínua. Que variável vai ser essa? Né? A gente vai trabalhar com a distribuição normal. A gente sabe que no caso contínuo, a probabilidade que a gente calcula é através de área, né? O gráfico da distribuição normal, da variável normal é esse, né? A sua função da estado de probabilidade, centrado na média, né? Centrado aqui na média, e tem esse comportamento, né? Onde cada lado tem 50% de área, né? Então, o todo está 100%, é o que se espera. Então, vamos dizer que a variável seja tempo de vida, x, que tem distribuição normal, com média 1000, certo? E vamos pedir desvio padrão de 100 horas, ou seja, variância de 100 ao quadrado, ou seja, 10.000. Então, a variância é de 10.000. Então, se a gente quiser saber, por exemplo, a probabilidade, né? Aqui, a situação que a gente tem saber a área, saber a probabilidade é calcular a área, né? Só que no caso da distribuição normal, a gente tem tabelas quando a gente muda para distribuição normal padrão, que é possível sempre fazer essa mudança, né? Para que a gente consiga achar valores em uma tabela, certo? Então a gente tem várias tabelas, né, possíveis de se encontrar onde tem esses valores, né? Pelo menos valores muito próximos de áreas, dado os limites dessa área, né? Então, eu tenho os limites, eu sei qual é a área dentro, através destas tabelas. Só que a gente tem que fazer uma mudança, né? Se a gente está na variável x, a gente tem que mudar para uma variável z, do tipo x menos a média dividido pelo desvio padrão da variável x, certo? A gente tem que fazer essa mudançazinha. Pois bem, vamos continuar. Então, se a gente quer a probabilidade de durar mais, né, mais de 1.200 horas, certo? Mais de 1.200 horas, a gente quer o quê? A gente quer a probabilidade de x ser maior que 1.200. Fazendo a mudança, né, com essa fórmula do z, é igual a probabilidade. E aí, o que que eu faço? O x vira z, a probabilidade de z ficar maior do que quem? Eu faço o seguinte: quem é o limite aqui do intervalo? É o 1.200. Então, vai lá no lugar do x. Ó. Então, vai ficar 1.200 menos a média. Né? A média eu sei que é 1.000, dividido pelo desvio padrão, que é 100. Né? Então, aqui é a probabilidade de z ser maior do que 2. Pela tabela, a gente sabe que isso é aproximadamente 0,0228, ou seja, 2,28%. Certo? Então, a probabilidade de durar mais de 1.200 horas é de 2,28%. E se, além disso, a gente quiser saber qual é a esperança, né? Esperança e variância, qual a variância de tempo médio de vida de 25 componentes, então agora eu estou trabalhando com n igual a 25, né? Então, como é que a gente vai fazer? Eu estou querendo saber qual é a média, né, que é a esperança do tempo médio de vida, né, de 25 componentes. Então, média de x barra 25. E aí a gente vai ter o quê? Bom, nesse caso aqui é 1.000. Né? 1.000. Média é 1.000. Que é a média da distribuição amostral das médias, né? A média das médias é igual à média da população. Né? É como se eu tivesse pegado aqui uma amostra de 25. Se eu for calcular a média de todas as amostras, certo? E calcular a média dessas médias, eu vou ter exatamente 1.000.
certo? E a variância, nesse caso, de x barra 25, vai ser 1000 dividido por n, ou seja, 1000 sobre 25, que é, opa, 10.000, né? A variância, no caso, é a variância da população, 10.000 por 25, que é 400, certo? Agora, vamos dizer que a gente quer calcular a probabilidade de que a média dos 25 componentes seja inferior a 980 horas. Ou seja, eu quero que a média dos 25 seja menor do que 980 horas. Isso daqui vai ser similar a querer que o z, fazendo a mudança, né, na variável, seja menor do que menos 1. Mas isso aqui é aproximadamente 0,1587, né? Então a gente tem aí a, a probabilidade de que a média dos 25 componentes seja inferior a 980 horas, certo? Então é isso que a gente tinha para falar hoje, né, sobre probabilidade e distribuição tanto discreta quanto contínua. Obrigado.